Olá e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui da Hub Prática Criativa. No vídeo de hoje eu vou te passar uma dica relacionada ao ArchiCAD para tu conseguir configurar novas tramas de corte de uma maneira fácil e bem objetiva. Pessoal, eu estou trazendo essa dica porque para quem está iniciando o processo aí, migrando para o ArchiCAD, pode se deparar com situações de representação que não te agradem no primeiro momento. Isso acontece porque tu vai se deparar aí com um template padrão que vem do desenvolvedor da ferramenta, que é a Graphisoft, e nesse template já vai vir algumas configurações já pré-estabelecidas. Então, quando tu for lá e tu for cortar um elemento, aparecer ele em corte, tu vai ver que ele tem um desenho, um tipo de representação específica, mas que se não te agradar esse tipo de desenho, eu vou te ensinar aqui como que a gente pode criar uma trama de corte do zero. Dessa maneira, tu vai conseguir representar as tuas ideias da maneira que tu quiser, com os teus padrões e as tuas preferências. Então, sem mais enrolação, vamos embora para a aula. Então, galera, para a gente fazer esse exercício aqui, a gente abriu o nosso modelo da nossa sede aqui da Hub. Vocês já conhecem aí dos outros vídeos, já estão familiarizados. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no F2, em planta baixa, para mostrar para vocês mais ou menos como está modelado, tá? E aqui a gente pode ver os marcadores de cortes, alguns deles. E aqui no meu mapa de vistas, à direita, eu já tenho aqui esses cortes já configurados, bonitinhos, aqui para eu utilizar. Então, eu vou abrir esse corte aqui, ó, o AA, que é um trechinho da edificação. Vou dar 2 cliques aqui. E vocês vão ver que esse corte ele já está cotado, já está aqui com uma pessoinha para dar escala, já está tudo bonitinho. Só que o que acontece? Essa trama de corte aqui que está atribuída ao meu terreno, ela não está legal. É justamente o exemplo que eu queria mostrar para vocês, que vem já configurado com o template padrão da Graphisoft. Ele tem essa aparência aqui de solo, de terra cortada, que não é de acordo com o que eu estou habituado, tá? Eu não acho que tem uma aparência muito legal. E o que a gente pode fazer para criar uma nova trama e atribuir aqui a esse elemento? Lembrando que isso daqui é uma malha, tá? Foi feito com a ferramenta malha e está utilizando aqui o material de construção solo. Logo vocês vão entender porque eu estou falando isso, porque isso é importante mais para frente aí do exercício. Primeiro de tudo, o que eu preciso fazer para criar uma nova trama? Eu preciso desenhar ela, desenhar o padrãozinho que vai ser repetido ao longo do corte do elemento. Para isso, então, eu vou vir aqui na minha barra de ferramentas na esquerda, na parte de documentação. E pessoal, para eu desenhar essa nova trama, eu posso utilizar ou a ferramenta linha ou a ferramenta arco/círculo, tá bom? Se eu utilizar a ferramenta polilinha, não vai dar certo. Então eu vou pegar aqui a ferramenta linha, vou selecionar ela aqui, vou dar uma olhadinha aqui em cima nas definições, olha só. O método de geometria está individual, beleza, é isso que eu quero. Ela está com um desenho de linha contínua, né? Não é tracejada, não é aqui em zigue-zague, é em contínua. A caneta tá a caneta 1 aqui pretinha, tudo certo, beleza. E agora eu vou desenhar aqui no corte mesmo, tá? Eu vou desenhar e depois a gente apaga. Eu vou desenhar o formato aqui, né, o padrão que eu vou utilizar para minha trama. Então, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro clique para iniciar o segmento da linha. Daí eu vou pressionar o meu Shift mais ou menos aqui indicando um ângulo na diagonal. Ele já vai entender porque eu estou pressionando aqui o Shift que vai ser um ângulo de 45 graus. E agora eu vou apertar Tab uma vez para indicar a distância. Eu vou dizer que tem 15 centímetros nesse sentido. Feito isso, vou apertar ESC para pegar aqui a ferramenta de seta, vou selecionar essa linha e vou apertar Ctrl D, Ctrl. Né? O Ctrl D a gente sabe que é o atalho para mover um elemento e quando eu aperto Ctrl uma vez, aparece aquele maisinho e eu vou mover copiando. Tá? Então eu clico aqui no ponto de referência médio da linha, pressiono o meu Shift para sair aqui no mesmo ângulo de 45 graus essa cópia e indico aqui com Tab, né? Dou um clique no Tab e agora indico a distância entre cópias. Vou botar aqui 5 centímetros, tá? Eu vou repetir o processo de novo, Ctrl D, Ctrl, e indico aqui 5 centímetros de novo, tá? Feito isso, ó, eu tenho 3 linhas aí copiadas em 45 graus. Tá bom? Agora olha só o que eu vou fazer, eu vou selecionar todas elas, ó. Cliquei uma vez para criar essa caixa de seleção. Tudo que tiver dentro dessa caixa de seleção vai ser selecionado, né? Bem normalzinho aí, vocês já estão ligados de outros programas desse sistema. E agora com todas as linhas selecionadas eu vou apertar Ctrl E, que é o atalho para rotacionar, e vou apertar Ctrl uma vez para eu rotacionar copiando. Daí agora eu vou deixar meu mouse parado aqui em cima, ó, e vai aparecer ali um ponto, um risco de referência indicando o ponto médio dessas linhas. Eu dou um clique para indicar o eixo da minha rotação, pressiono o meu Shift para indicar qual é o início da rotação aqui que eu vou fazer, que é esses 45 graus, e dou um clique agora
para iniciar a rotação. E agora eu só preciso dar mais um clique para indicar o fim dessa ação, né, que é o rotacionar. Então, clico mais uma vez e fechou todas. Consegui, rotacionei aqui essa cópia. E agora com Ctrl D, ó, eu vou alinhando esses elementos. Então, Ctrl D de novo. E agora eu vou distanciar 5 centímetros, tá? E esse vai ser o desenho do meu, do aspecto aí do corte do meu terreno, tá? Esse padrão, essa trama, ela vai se repetir ao longo aqui da extensão do elemento. O que eu preciso fazer então agora? Preciso selecionar tudo isso daqui e apertar Ctrl C, que é o atalho para copiar esses caras, tá? Galera, beleza, primeiro passo feito, criar o desenho dessa trama com a ferramenta linha e copiar ela. Agora eu vou vir aqui em cima em opções, atributos do elemento e tramas. Pessoal, lembrando, sempre quando a gente quiser criar coisas novas ou editar configurações que já existem aqui dentro do ArchiCAD, dentro desse template, vocês podem seguir esse caminho. Opções, atributos do elemento, e aqui vocês têm toda uma lista dos elementos que compõem aí o teu template, tá? Alguns deles, né? Vou clicar aqui em tramas então, e vai aparecer essa janelinha aqui, onde eu posso escolher as tramas aqui, ó, todas as tramas existentes aqui no meu template estão habilitadas aqui para utilizar elas, tá? Ou se não, eu posso criar novas tramas, ó. Então é justamente isso que eu vou fazer. Vou clicar aqui em novo, vai aparecer aqui uma opção de eu dar um nome para essa nova trama, para eu duplicar a trama que estava selecionada aqui na janelinha antes, ou se eu quero estipular aqui uma outra trama, um outro tipo de trama, né? Porque aqui no ArchiCAD a gente tem vários tipos de trama. A gente tem trama sólida, trama do símbolo, trama de imagem, enfim, tem várias categorias aí. No meu caso, pessoal, eu não vou duplicar a trama sólida, eu vou criar uma nova trama do símbolo, tá? Cliquei aqui e ela já vai entender que ela vai assumir essas características e aqui eu vou dar um nomezinho qualquer. Vou botar aqui, underline, hub, solo. Tá? Vou dar um OK para confirmar. Feito isso, apareceu agora a janela de configurações das minhas tramas e aqui eu tenho uma pré-visualização aqui nessa aba, ó, editar padrão de símbolo, eu tenho uma pré-visualização do que eu estou trabalhando. Eu tenho até umas lupas aqui para eu reduzir, ó, a minha visualização ou para eu ampliar aqui o zoom. E vocês podem ver que eu tenho já aqui um desenho que ele está contido dentro desse quadrado amarelo e a partir disso ele repete com um certo espaçamento, tá? Então o que eu vou fazer? Eu já dei um Ctrl C naquele desenho que a gente fez anteriormente, né? Agora o que eu vou fazer vai ser clicar aqui em colar, porque justamente eu vou colar esse desenho que eu tinha copiado. E olha só o que aconteceu, apareceu aqui a nossa trama sendo repetida, bem bonitinha, né? Galera, tá tudo ok, tá tudo certo, tá funcionando, tá? Só que tem uma coisa que a gente pode alterar sempre, a questão do afastamento, olha só, que é de acordo aí com um afastamento entre as cópias aqui desse padrão. No caso, a gente pode sempre configurar aqui nessas duas dimensões, ó. Eu estou trabalhando então com afastamento horizontal em 30,5 e vertical 30,5 também. Eu indico continuar sempre com os padrões, né, na mesma proporção. Então, se eu colocar um valor aqui, ele vai ser repetido no padrão vertical também. Então, se 30,05 tá o espaçamento está muito grande, eu vou diminuir um pouco, vou botar 25 centímetros aqui e aqui eu vou repetir também, né, 25 centímetros para ficar na mesma proporção. E agora acho que ficou ok, olha, ele ficou bem juntinho, ficou junto o suficiente, né, para ficar legal. Galera, show! Estamos aqui então com o padrão certo, correto, tá? Uma coisa que eu vou chamar a atenção de você sempre é para a gente estipular como que a gente vai usar essa trama, tá? Porque, como eu comentei, aqui no ArchiCAD tem vários tipos de situações que a gente usa as tramas. Então a gente tem aqui a trama de desenho, tá? Que é uma trama mais genérica, é mais nos momentos que a gente quer utilizar como se ela fosse uma achura mesmo. Principalmente, né, a gente pode trabalhar essa ideia como se a gente estivesse trabalhando diretamente com as tramas, né, que são manchas. Então, quando a gente quiser trabalhar com tramas, a gente sabe que essa trama aqui, trama de desenho, vai estar habilitada e vai aparecer a opção de eu utilizar ela quando eu estiver usando a ferramenta trama. Aqui eu tenho trama de superfície, que são aquelas tramas que vão aparecer, por exemplo, aí nos elementos que vão estar sendo visualizados na tua elevação ou nos teus elementos que estão sendo visualizados no corte, mas eles estão em vista, eles não estão sendo visualizados em corte mesmo, né, cortados. E a última categoria é justamente a que a gente quer, a trama de corte, porque eu estou cortando lá o meu terreno, o meu solo, e eu quero visualizar essa trama hub solo justamente nesse momento, né, específico,
quando os elementos estiverem sendo cortados, tá? Então, eu vou deixar esses dois elementos aqui selecionados, eu vou usar essa trama que eu estou criando como uma trama de desenho e uma trama de corte, tá? Para mim tá ok. E aqui no padrão, olha só, padrão apenas de tela. O que isso quer dizer? Isso daqui é só um desenho para a gente ir se guiando caso a gente esteja consultando toda a listagem de tramas disponível para a gente. Normalmente aparece uma miniatura para a gente enxergar mais ou menos, né, como é que seria aí a repetição desse padrão. Aqui no caso, olha só, esse desenho aqui, ele não está nem um pouco parecido com o que a gente está realmente trabalhando, né? Então, olha só, é só a questão de eu clicar em cima dos pontos, ó, clicar e arrastar, eu vou apagando esse padrãozinho e daí aqui a gente pode desenhar clicando aqui em cima também, ó, vou dando cliques e eu vou criando aqui um desenho que se assemelhe, um desenho que pode ser parecido com a trama que a gente está trabalhando, para justamente eu conseguir identificar lá nas listas de trama de uma maneira mais rápida. Então seria mais ou menos um negócio assim. Tá? Seria interessante. Beleza, feito isso, agora eu posso dar o OK aqui na janelinha de tramas, tá? Porque eu salvei ela, show de bola. Nem preciso mais desse cara, eu posso vir aqui, posso deletar ele, tá bom? E agora o que a gente precisa fazer é atribuir essa nova trama de corte a esse elemento aqui, que é o meu solo, né? Que foi feito com a ferramenta Malha. Então, para isso, pessoal, o que eu preciso fazer, tá? Eu vou selecionar ele de novo, tá? Só para a gente ver que o material de construção é importante nesse caso para eu entender aonde que eu tenho que inserir essa minha trama. Eu prefiro inserir as tramas de corte já vinculadas ao material de construção, porque quando eu troco o material de construção atribuído ao elemento, ele vai trocar automaticamente a trama. Eu acho que faz mais sentido isso. Então, por exemplo, se eu estivesse usando aqui um material de construção para essa malha de concreto estrutural, olha só o que ia acontecer. Ele ia trocar a aparência dele, né, de acordo com as definições do concreto estrutural. Tá? Isso foi só um exemplo aí para a gente enxergar o que eu estou falando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima em opções, atributos do elemento e vou vir aqui em materiais de construção. Tá? Aqui a gente tem disponível todos os materiais de construção dentro do nosso template. E um deles aqui que eu já identifiquei é o solo. Tá? O solo ele tem então aqui uma trama atribuída, uma trama de corte atribuída a ele, e ele tem aqui uma superfície também. Ou seja, sempre quando eu for utilizar esse material de construção, ele vai vincular essas duas definições automaticamente aí ao elemento que eu for construir, tá bom? Então, a superfície eu vou deixar, terra marrom, é isso aí, só que a trama eu vou modificar aqui, eu não vou utilizar a trama de terra, eu vou usar a trama que eu criei, que é aquela lá, hub solo. Ó, vocês podem ver aqui que na listagem aqui de tramas eu tenho aqui as categorias, ó, tramas sólidas, tramas vetoriais e trama de símbolo, que foi a que eu criei, né? Então eu tenho aqui hub solo e eu tenho aqui a pré-visualização, né, da minha trama. Então clico aqui, beleza, atribuir agora ao material de construção, vou dar um OK e ele vai atualizar direto no meu modelo, não preciso fazer nada, porque ele já sabe que ele está utilizando aqui o material de construção solo, então se eu modifiquei lá nos atributos do elemento, ele vai atualizar automaticamente em todos os elementos que estiverem usando esse material de construção. Beleza, pessoal? Deu para entender aí como é que a gente faz essas modificações? E olha só, pessoal, vim aqui para o 2D, agora eu peguei aqui a ferramenta Trama só para mostrar para vocês o que eu estava comentando. Que aqui na ferramenta Trama a gente pode criar uma trama que é simplesmente uma mancha aqui 2D, né? Que a gente pode selecionar aqui as opções de trama que a gente quiser utilizar, né? E atribuir aqui as canetinhas. E aqui na trama especificamente, a gente tem aqui as categorias de trama, olha só, que eu vou clicar e vou mostrar aqui para vocês. A primeira categoria que eu estou utilizando aqui é a trama de desenho, né? Que eu tinha mostrado ali para vocês antes. Então, como a gente habilitou a nossa nova trama para aparecer aqui nessa categoria, eu posso vir aqui na listagem e aqui em trama de símbolo, olha só, vai aparecer hub solo. E daí aqui eu só tenho que trocar as canetas, né? Porque eu estou usando a mesma caneta para identificar as linhas da trama, os contornos e o fundo. Então aqui no fundo eu vou botar uma caneta em branco. E olha só, vocês podem observar que eu estou utilizando agora essa trama em uma outra situação. Esse elemento que ele não está sendo cortado, mas eu estou visualizando ele dessa maneira, com essa trama. Vou dar um Ctrl+D, Ctrl para copiar aqui para o lado. E deixa eu trocar aqui a categoria para a trama aqui de superfície, tá? Deixa eu ver se agora eu tenho a minha listagem ali, a trama que eu acabei de criar. Vamos ver aqui, vou vir e trama de símbolo, não estou enxergando aqui minha hub solo, tá? Porque ela não está configurada
para aparecer nessa categoria, tá? Só para mostrar para vocês então a lógica. Se eu pegar aqui a minha trama de corte, agora eu abro aqui a listagem e tá aqui, ó, Hub Solo mais uma vez. Tá bom, galera? Só para vocês entenderem e ficar mais claro aí essa questão. Pessoal, então esse é um resumo aí bem rápido, bem objetivo de como que a gente cria novas tramas aqui dentro do ArchiCAD. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma dica bem rápida, mas vai ajudar vocês a contornar qualquer situação aí relacionada às tramas quando vocês quiserem representar os projetos de vocês de uma maneira mais personalizada. Então, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e até logo!